Fala aí, rapaziada. Tranquilidade? Como é que tá nessa quarentena? Estão se cuidando? Espero que sim. E também estudando, né? Nesse vídeo de agora a gente vai falar sobre processador. Mas, primeiramente, eu gostaria de separar com vocês e começar falando sobre núcleo e threads, tá? Inclusive, eu vou passar um vídeo sobre threads. Mas veja só, como eu já conversei com a maioria de vocês que já passaram nesse módulo, o núcleo é uma unidade de processamento, né? Chamado inclusive de core, tá? É o que a gente chama de CPU. A sigla que a gente usa de CPU na realidade é o núcleo do processador. Beleza. E o que é a thread? Bem, inicialmente a AMD ela chama isso de CMT e a Intel chama de Hyperthread. Mas eu vou passar um vídeo sobre isso aí explicando legalzinho. Para mim falar sobre threads, eu tenho que falar sobre processos. E os processos, eles são programas em execução. O programa, ele entra, ele é processado e ele sai. Isso leva tempo. Tá? Então, o sistema ele tem que definir o que é a maior prioridade no sistema operacional. Então, o que ele vai atuar, qual processo vai ter prioridade em relação ao próximo. Se a gente fizer uma analogia, um processo tem uma analogia na questão de fábrica de bolo, de fazer bolo. Então, quando que a CPU, os ingredientes vão ser os recursos de entrada e saída, e o confeiteiro seria o processo. Vamos imaginar que você está no meio disso e o seu irmão chega lá com o pé furado. Você vai analisar qual tarefa fazer. E é exatamente isso que o sistema operacional faz. Ele decide qual tarefa é mais importante, com base nisso ele fica alterando os processos para determinar qual vai ter prioridade no sistema. E aí você fala, pô professor, mas o que processo tem a ver com núcleo de processador? Eu vou passar um vídeo para vocês agora sobre threads e multithreads. Se você está procurando um processador para o seu computador ou notebook, já deve ter se deparado com alguns processadores Intel que contam com Hyperthreading, um nome comercial para a tecnologia de Simultaneous Multithreading, que também está presente nos novos processadores da linha Ryzen da AMD, lançados agora em 2017. Para entender melhor do que se trata essa tecnologia, é melhor voltarmos para 2002, ano em que ela foi lançada. Naquela época, processadores trabalhavam apenas com um núcleo, então você mandava vários comandos, eles eram alinhados em uma fila e processados em ordem. Só que independente da dificuldade desse processamento, todos os processos tinham que pegar a mesma fila. É quase como um caixa de supermercado. Se você tem um caixa único, pessoas com grandes compras ou pequenos itens têm de pegar a mesma fila. Às vezes, você já até passou a compra inteira do cliente, mas tem que ficar ali esperando a pessoa embalar as compras até receber o próximo cliente, porque ela está ocupando o espaço do seu caixa. Mas, e se criarmos uma segunda fila e enquanto um cliente está pagando ou embalando suas compras, você vira ali pro lado e inicia o atendimento do outro cliente? Bem, isso provavelmente aumentaria a sua produtividade, mas no fim, você ainda é um único caixa, uma única pessoa pensante atendendo a duas filas. É exatamente isso que o Hyperthreading é, a capacidade de um processador só ter duas filas de processamento, fingindo que são dois processadores. Com isso, ele reduz o seu tempo ocioso e consegue, principalmente em tarefas que não exigem tantos cálculos, melhorar o seu rendimento. Segundo a própria Intel, um mesmo processador pode ter um rendimento até 30% melhor quando a tecnologia está ativada. Mas a verdade é que essa melhora depende muito da tarefa que você está realizando e do quão otimizado é o sistema operacional e o software em que o seu processador. Perfeito, entendido o que é threads, agora a gente vai pesquisar um pouco sobre processadores e analisar algumas características de cada um deles. Mas antes a gente vai ver uma atualização que teve sobre os processadores destinados a notebook da Intel de 10ª geração, os cores i5, i7 e i9 de 10ª geração. E logo após a gente passa para analisar os processadores. Vamos lá. Bem, antes de eu começar de falar detalhando sobre os processadores, ler um pouco mais dos detalhes deles lá no site da fabricante. E no caso a gente vai falar sobre os processadores da Intel. Podemos até inclusive dar uma olhadinha no da AMD. Mas antes de eu falar deles, eu queria mostrar para vocês aqui uma atualização que teve ontem, inclusive no dia 3, sobre os processadores de 10ª geração que são destinados especificamente para os notebooks, né, para os laptops. Então eu abri o site aqui do TechTudo porque eles têm umas listagens aqui interessantes. Então veja só, esses processadores que a Intel anunciou de 10ª geração, eles vão ser voltados especificamente para os notebooks ainda, né? E vão ser os i5, o i7 e também i9 da série H, né? E vão ter um foco na performance e tal. Dizem que vai ser ideal para quem gosta de jogar, esse tipo de coisa.
A ideia é sempre concorrer, né, e bater de frente com outros da concorrente, que no caso é a AMD. Segundo a Intel, esses processadores aí, eles estão conseguindo alcançar velocidades de até 5.3. Tem um gráficozinho lá embaixo, eu vou mostrar para vocês nele. A Intel diz que alcança, né? Pode alcançar fazendo testes e tudo mais. O bom é esperar um pouquinho mais para quando o pessoal começar a comprar e fazer os testes para a gente ver de benchmarks. Então, aqui tem uma imagenzinha dele. Uma coisa interessante aqui, ó, eu vou passando só para alguns detalhes, tá? Todos esses processadores aí, que são 6, eles contam com TDP de 45 watts, então o consumo deles é de 45 watts e todos eles, né, vão ter um consumo de energia dessa quantidade aí. E aí tem gente que acha que não é o ideal, enfim. O bom é que esse processador aí, esses processadores, né, eles vão ter suporte para memória Intel Optane, que diz que a ideia é que pode acelerar o sistema, esse tipo de coisa. Inclusive seria interessante vocês darem uma pesquisada sobre esse tipo de memória, tá? Dar uma estudada um pouquinho sobre memória Optane. Se puderem, dê uma pesquisada aí. Então, olha só aqui nesse outro parágrafo, em que diz que a ideia é bater de frente com a AMD, visto que a AMD já produziu o Hexa-Core, né, de entrada. E aí a Intel chega. Só que a Intel ela ainda está produzindo esses processadores com 14 nanômetros, com uma litografia de 14 nanômetros, né? Eu vou inclusive mostrar os próximos processadores aí a seguir, e aí vocês vão ver essa questão de litografia. Então a Intel ela ainda está fazendo de 14 nanômetros. Já a AMD já estão trazendo no mercado, já tem no mercado, os processadores de 7 nanômetros. Né? Tá? E aí a questão da memória cache aqui, que vai ter memória cache aí de até 16 MB. Nesse caso aí do Core 9, né? 10980HK. Uma coisa interessante também, olha, como diz aí nesse trecho, outro ponto importante da ficha técnica é esse recurso que pode fazer com que o processador ele aumente a frequência dele de acordo com a temperatura máxima permitida do processador. Isso aí vai ser interessante também. Outra coisa muito legal é que eles já vão contar com o suporte para o Wi-Fi 6. Acredito que você já deve ter ouvido falar no Wi-Fi 6, né? No AF, no AC, esse tipo de coisa, mas o Wi-Fi 6 que promete ter um desempenho, uma taxa de transferência bem mais rápida. E esse processador já está vindo com esse suporte aí. Inclusive, segundo ele, pode inclusive melhorar a taxa de FPS, esse tipo de coisa. Bem, eu queria chegar logo aqui na tabelinha, porque eu ainda vou detalhar sobre alguns processadores com vocês, eu não gostaria de perder muito tempo. Então veja só aqui na tabela, os Core i9, quer dizer, os Core 5, os i7 e o i9. Veja lá a taxa de clock base deles, né, o mais básico aí na questão de clock base é o i7 10875H, que no clock base dele ele chega em 2.3, porém quando ele faz o clock máximo, né, o clock turbo, ele pode alcançar 5.3. Aí tem a questão da quantidade de núcleos e threads, que o vídeo anterior que eu passei para vocês fala exatamente sobre isso. E todos eles com um consumo de 45 watts. Então veja lá, esses aí são os processadores de 10ª geração, série H, voltados só para notebook da Intel. Beleza? Beleza, vamos lá. Bem, rapaziada, eu estou no site da Intel, tá? O que você tem que fazer? Toda vez que você for decidir se é aquele processador que você vai querer ou não, se você vai montar um PC, ou você vai decidir qual processador que você vai querer, você tem que pesquisar sobre ele, não é isso? Então, olha só, aqui no site da Intel a gente vê em produtos, e a Intel aqui ela quer dominar o mundo, né? Ela tem produto para tudo. Vamos fazer o seguinte, vamos focar em processadores, então eu vou clicar em processadores, para ela me dizer os processadores que tem. Então tem diversos processadores aqui, eu vou escolher se eu quero o Core 3 e 5 e tal, esse tipo de coisa. Tem Atom, tem Pentium, Celeron, que são as linhas de entrada da Intel. Um computador Celeron, um computador Pentium é um pouco mais barato, comparado a um processador, um computador que tem um processador i5 ou i7.
Vamos fazer o seguinte, eu vou abrir aqui os processadores da linha Celeron, para que a gente possa dar uma analisada neles. Eu vou filtrar porque os processadores da Intel, da linha Celeron, assim como todos os outros, né, eles trabalham no segmento mobile também. Então eu vou definir aqui desktop mesmo, e aí ele vai me listar todos os processadores para computador, desktop. Eu ainda posso determinar mais coisas, por exemplo, eu quero que o processador seja um Celeron de computador, no caso desktop, computador desktop, com 2 núcleos. Então eu pego o número de núcleos e eu coloco 2 núcleos somente. Não, eu quero com 4 núcleos, e assim vai. Vou fechar ele aqui, vamos decidir 2 núcleos. Vamos ver esse processador bem aqui, esse primeiro mesmo. Isso aqui é um processador Intel Celeron J4025, ou J4025, ou 4025. Aqui em cima ele já me dá informação dizendo que o cache é de 4 MB e que a velocidade dele pode chegar até 2.9. Pessoal, você não vai ficar lendo isso aqui não, tá? Você vai clicar aqui, especificação técnica, para ele poder te dar outras informações. Observe o seguinte, esse processador segmento desktop. Então é para computador normal, você vai pegar um gabinete e vai colocar ele lá dentro, tá? Não é mobile. É da série J, o número do processador é esse daí, J4025 ou J4025. Ele está rolando no mercado ainda, não foi descontinuado, ele está rodando aí. Entrou no mercado, data de introdução, entrou no mercado no mês 4 de 2019. Como vocês sabem, mês 4 a gente vai conferir, né? Janeiro, fevereiro, março, abril. Então ele entrou em abril de 2019. E a litografia dele é de 14 nanômetros. Então perceba que esses processadores da Intel que ela está lançando agora é de 14 nanômetros, né? Exceto a 10ª geração, que já está chegando. Aliás, mesmo a 10ª geração ainda está em 14 nanômetros, né? Agora a AMD já tem lá de 7 nanômetros. Beleza. Outra coisa interessante aqui embaixo que você pode acompanhar no desempenho do computador, desse processador, desculpa. O número de núcleos são 2 e o threads também é 2. O vídeo... Quer dizer, no início desse vídeo eu passei um videozinho para vocês e é explicado sobre isso aí. Inclusive eu comentei também. Memória cache, 4 MB, coisa que a gente já sabia, estava escrito lá em cima. E o TDP dele é de 10 watts. O consumo dele é baixinho, né? A questão da memória, ele pode pegar até 8 GB de memória no total. Então, eu vou comprar esse meu computador, é um Celeron J4025, que no caso é esse aqui, né? Eu vou comprar esse computador e ele tá vindo com 4 GB de RAM, eu vou colocar mais 8, vou ficar com 12 GB. Não viaja, pai, não viaja, porque a especificação técnica aqui tá dizendo que é 8 GB o máximo. Professor, mas por que o processador está determinando isso? Para quem já estudou deve lembrar, para quem não estudou vai ver com mais detalhes isso ainda. O processador ele tem um controlador de memória, então é ele que determina qual memória ele vai trabalhar, qual velocidade de memória ele vai trabalhar e qual é a capacidade máxima de memória que ele consegue trabalhar. Isso porque o processador tem um controlador de memória dentro dele, integrado. E nesse caso, o controlador de memória desse processador aqui, ele só vai reconhecer 8 GB de memória RAM. Então não adianta você querer comprar 16 GB e espetar lá na memória RAM, ele só vai reconhecer 8 e vai trabalhar somente com 8. Veja uma coisa interessante, mesmo sendo um Celeron, ou seja, uma linha de entrada da Intel, digamos os processadores básicos, ele já está trabalhando com memória DDR4, né? Memória DDR4. Quantos canais ele consegue trabalhar de memória? 2. É aquela questão lá de dual channel, esse tipo de coisa. Ele consegue trabalhar em dual channel. Beleza? Tem processador gráfico, então se você não tiver uma placa de vídeo tá tudo tranquilo, ele vai processar vídeo para você. Claro que você... eu quero jogar aqui um jogo pesado e tal. Calma lá. Não é para isso aqui não. Isso aqui é Facebook, é Punch. Tô zoando com ele, né? Também não é tão simples assim. Mas pra jogar, galera, não é isso aí não. Vocês sabem que pra jogar tem que ter uma placa de vídeo e tal, legal. Se não quiser uma placa de vídeo, vai ter que ser um processador que tenha pelo menos um recurso gráfico bom. Beleza? Vamos descer aqui. Suporte para 4K. Yes! Positivo. Você vai ver aí tudo em 4K. Agora, calma lá. Tem que prestar atenção no seguinte. O teu monitor é 4K? Não. Então você quer o que? Mágica? Sabe que mágica não acontece na informática, né? Então, esse processador ele tem suporte para 4K. Mas se vai ter algo em 4K aparecendo na tela, aí já é uma outra situação. DirectX 12. O que tem mais aqui? O PCI Express é 2.0. Vocês sabem aí que já tem o 3.0, 4.0 e o 5.0 que já está saindo aí. Tá no forno. Beleza. Vamos ver um outro processador aqui. Tem 8 portas USB, né? Vou voltar aqui, vamos ver outro processador. Agora a gente vai escolher um processador i9 de 9ª geração. Vamos pegar logo ele. Um i9 de 9ª geração. Vamos filtrar aqui para que a gente possa escolher
legalzinho. Vamos escolher um de desktop. Acho que só isso, tá bom, só isso. Não vou mexer mais em nada, só desktop. Beleza, tá aqui um. Vou pegar esse primeiro aqui, que pelo jeito ele parece ser Jack Bauer. Vamos lá, como vocês já viram comigo, e quem ainda não viu tá sabendo agora, mas você vai ter uma explicação com mais detalhe ainda sobre isso. Os processadores da Intel, esses i3, i5, i7, i9, eles têm essa numeração aí, ó, 9900, que faz referência à geração dele. No caso, o primeiro 9 faz referência à geração, então se fosse um 7, seria de sétima geração. O valor à frente, no caso, é o modelo dele. E tem essas letrinhas. O que é esse negócio de KS bem aí? Isso aí faz referência, digamos, se for um K, significa que ele é desbloqueado para um overclock. Se você quiser fazer um overclock nele, você faz um overclock. Isso é a edição especial, beleza? Vamos clicar aqui em especificação técnica, para que a gente possa ver um pouco mais sobre ele. Veja lá, segmento, ele é para computador, desktop. É a 9ª geração do processador Intel Core i9. O nome do processador, tá aí o nome dele completo. Tá rolando no mercado ainda, não foi descontinuado. E ele entrou no mercado no mês 4 de 2019. Litografia 14 nanômetros. Mesma litografia lá daquele basiquinho lá, que é o Celeron. Mas é a mesma litografia. Caso alguém tenha alguma dúvida sobre o que é litografia, vamos dizer assim, basicamente, é aquela situação, os transistores, ou transistores, né, que ficam dentro do processador, eles têm um tamanho físico, eles existem lá dentro. E o tamanho deles, nesse caso bem aqui, é de 14 nanômetros, são bem pequenininhos. Quanto maior o nanômetro, menos transistores vai ter dentro do processador. E o transistor, digamos, é o cérebro, é o cara que faz o cálculo, é o cara que... Não, deixa eu explicar melhor. O transistor é como se fosse o operário de uma fábrica, é ele que faz a situação, ele que faz a coisa acontecer. Então, quanto mais transistores, melhor. Claro que eu estou te dando uma explicação bem light, beleza? Bem light mesmo. Mas entenda de início dessa forma. Tá? Os transistores é o operário da fábrica. Quanto mais operário, mais aquela fábrica pode produzir. Então o que eles fazem? Quanto menor a litografia, mais transistores pode caber dentro do processador, logo mais rápido ele pode ser. Claro, volto a dizer, uma explicação bem light, só para tu possa entender logo. Número de núcleos, o desempenho dele. Tem 8 núcleos e tem 16 threads. A frequência dele vai ser ou seja, a velocidade dele, base, vai ser de 4 GHz e ele pode chegar até 5 GHz. Uma boa velocidade, né? A cache, ele tem 16 MB de memória cache. Lembrando que é a Smart Cache. Aí já fica uma coisa para vocês darem uma pesquisada. Usem um tempo de vocês aí desse isolamento social e aproveitem também para dar uma pesquisada sobre o Smart Cache. Então perceba que já é a segunda coisa que eu estou orientando vocês a pesquisarem. TDP 127 watts. Então esteja pronto aí no bolso, porque vai fritar, hein? Agora olha só, especificação de memória 128 GB. Você pode colocar 128 GB de memória nessa placa onde esse processador vai estar, nessa placa mãe, e o processador, consegue trabalhar com 128 GB de memória. Lembra daquele outro que a gente acabou de ver agora há pouco? Só trabalha com 8 GB? Esse aqui trabalha com 128. Agora, pô, professor, então eu vou colocar, sei lá, 80 GB de memória RAM. Pois é, o processador, ele consegue reconhecer tudo isso, e ele consegue trabalhar com isso. Mas aí tem que ver o seguinte, a tua placa-mãe, ela vai dar conta ela vai ter slot para tudo isso? Ou ela vai ter condição de trabalhar com 128 GB de memória RAM? Então tem que observar isso daí. Vai ser memória DDR4 ainda, nessa frequência aí de 2666 ou 2666, como alguns gostam de falar também. Mas eu queria colocar uma memória maior e tal. Meu amigo, o processador está dizendo, eu trabalho com memória 2666. Se você colocar outra, você vai trabalhar com 2666. Então você não vai querer gastar dinheiro, né? Então o processador está muito bem claro aí. Trabalha com 2 canais de memória. E a largura de banda de memória, a largura máxima, que inclusive isso aí a gente faz um cálculo, né? É de 41.6 GB por segundo. Significa, simplificadamente, que a cada segundo o processador vai poder se comunicar com a memória RAM a uma velocidade de 41 GB por segundo. Digamos que ele vai conseguir transferir 41 GB por segundo. É uma boa velocidade, não? Questão aqui da questão gráfica dele, tá aí a frequência base, frequência máxima. Suporte a 4K? Com certeza, yes, com certeza. Se aquele Lite lá tem suporte a 4K, esse aqui, se não tiver, a gente compra ele e joga fora. Nem compra. Suporte ao DirectX 12 sim também. E aí tem mais algumas outras coisas. Tá aqui, ó, revisão do PCI Express, já é o 3.0.
já é interessante esse 3.0 aí. Se ele conseguisse trabalhar com 4.0 seria top ainda, né? Ah, ele vai encaixar em qual placa? Então, não tem essa questão aí de qual placa, tem a questão de qual socket, né? Então ele é da LGA 1151. Você vai comprar uma placa com uma LGA 1151 e tá tudo certo. Claro que ainda tem mais uns detalhezinhos pra gente observar, mas aqui eu tô falando sobre o processador, então não entra muito ao caso. Olha aí o Turbo Boost. Tem a tecnologia Turbo Boost, tem a tecnologia que eu passei para vocês logo no início desse vídeo, o Hyper Thread da Intel, sim, positivo. Legal, 64 bits, positivo, conjunto de instruções 64 bits. Então, ok. Então, basicamente, quando for escolher um processador, você tem que vir no site da fabricante e fazer esse, digamos, esse raio-x, dar uma olhadinha. Peraí, deixa eu ver se esse processador vai casar legal ali com com o restante das minhas peças. Você vai fazer isso também na sua memória RAM, você vai dar uma pesquisada legal sobre a sua fonte também do mesmo jeito, e assim sucessivamente. Beleza, galera? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Não esqueça de continuar estudando nessa quarentena, viu? Eu queria deixar vocês com essa mensagem. Todo mundo é um gênio, mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em uma árvore, ele vai gastar o resto da sua vida acreditando que é um estúpido. Todo mundo é um gênio, galera. Estudem e se dediquem. Abraço.